dia! Oi, doutora. E hoje estamos aqui na cidade do Porto, em Portugal. E essa aqui é uma praça que é muito importante, até para a história do Brasil. Isso aqui é um monumento, isso aqui é o nosso Dom Pedro I, para eles aqui Dom Pedro IV. Por que a cidade do Porto é importante para a história do Brasil e para a história de Portugal? Porque aqui aconteceu a Revolução Constitucionalista do Porto. Antigamente as monarquias eram monarquias absolutistas, ou seja, o rei mandava em tudo e era o poder absoluto do rei, o que ele dissesse era lei e acabou-se. Com o advento da Revolução Francesa, o iluminismo e tal, então as monarquias começaram a ser questionadas aqui na Europa. A monarquia portuguesa não foi diferente. Então, na época de Dom Pedro I lá no Brasil, Dom Pedro IV aqui em Portugal, houve uma revolução, a Revolução Constitucionalista do Porto. Eles produziram uma Constituição para reger agora os poderes da monarquia. E Dom Pedro IV, que é o nosso Dom Pedro I, acabou abdicando o trono no Brasil para vir aqui ao norte de Portugal, aqui na cidade do Porto, para lutar essa revolução, para garantir a posse da sua filha como rainha de Portugal e não do tio dela, né, do seu irmão, do irmão do Dom Pedro IV, como rei de Portugal. Então, aqui na cidade do Porto tem o monumento dele, aqui em frente à Câmara, aqui é a Câmara Municipal, a torre da Câmara Municipal e a Torre dos Clérigos está ali atrás, nessa região aqui, ó, não. E aqui chama Avenida da Liberdade, a Praça da Liberdade, justamente por isso. E aqui é a estátua, o monumento a Dom Pedro IV, nosso Dom Pedro I, que abdicou e deixou o Dom Pedro II lá, uma criança na época, né, de 7 anos de idade, que acabou assumindo o trono quando tinha 14 anos de idade. Então, essa é a importância aqui da cidade do Porto e essa junção, essa conjunção com a nossa história, a história do Brasil. O monumento Dom Pedro IV, aqui é a Praça da Liberdade, aqui é a torre da Câmara Municipal da cidade do Porto. O coração de Dom Pedro IV, nosso Dom Pedro I, está enterrado aqui na cidade do Porto, e o corpo dele está lá no Brasil, lá próximo ao Museu do Ipiranga, lá em São Paulo, onde ele declarou supostamente a independência do Brasil, às margens do Ipiranga. Então está aqui. Está em reforma, né? A gente não pode ver. Uma vez que eu vim aqui foi em 98, eu pude tirar uma foto aqui. Mas está em reforma agora, então a gente não pode ver. Isso aí. Dom Pedro IV, não, nosso Dom Pedro I, acabou morrendo aqui também, na cidade do Porto. Ele morreu com 36 anos de idade só, de tuberculose, né? Muito frio aqui. Dom Pedro IV, que é o Dom Pedro, nosso Dom Pedro I, que era chamado de o brasileirinho. Ele nasceu aqui em Portugal, filho de Dom João VI, né? Foi para o Brasil muito novo, mas como viveu muito mais tempo lá no Brasil do que aqui em Portugal, ele era apelidado aqui nas cortes portuguesas como o brasileirinho, assim de uma forma pejorativa, né? E ele veio do Rio de Janeiro para cá e acabou morrendo aqui de tuberculose muito cedo, com 36 anos. Próximo na Praça da Liberdade, no monumento Dom Pedro IV, Dom Pedro I para a gente, tem a Estação de São Bento, que tem esses azulejos portugueses muito bonitos, né? É uma estação muito bonita. E é interessante porque a cidade do Porto aqui, ela tem muita relação com a Inglaterra. Aliás, a maior aliança, a mais antiga aliança comercial do mundo é essa aliança entre a Inglaterra, aliança comercial e militar, entre a Inglaterra e Portugal. E a cidade do Porto, ela tem uma importância muito grande nessa aliança, justamente pelo esse comércio que havia aqui do vinho do Porto. O vinho do Porto, ele tem um teor alcoólico maior, justamente por conta desse transporte que era feito daqui para a Inglaterra, o transporte navio, na região do Canal da Mancha, uma região com mar muito mais bravio, né? Então, se o teor alcoólico não fosse tão alto, esse vinho entraria ar dentro dos barris de vinho, né, e podia transformar em vinagre. Então, eles colocam um teor alcoólico mais alto justamente para eliminar essa possibilidade de transformar o vinho em vinagre. E vendiam muito esse vinho lá na Inglaterra. E por conta dessa aliança comercial muito antiga, né, data do século XVI, do século XV e tal, essa aliança comercial entre Portugal e Inglaterra, a cidade do Porto sendo uma coisa muito importante para essa aliança comercial. Quando os ingleses começaram com as ferrovias, com as coisas, aqui foi a primeira estação ferroviária de Portugal, a estação de São Bento. Ainda tem muitas das estruturas metálicas trazidas da Inglaterra, que a gente tem também lá no Brasil, Fortaleza inclusive, algumas dessas estruturas metálicas trazidas dos ingleses. E aqui a gente tem os azulejos portugueses, né? Então, muito legal. E ali em cima você tem Minho e Douro. São duas regiões, como se fossem dois estados lá do Brasil. Minho, o estado do Minho, a região do Minho, né? Que a principal cidade é Braga.
E Douro, o estado do Douro, a região do Douro, a principal cidade aqui é a cidade do Porto. Você viu, essas estruturas metálicas aqui, ó, foram trazidas lá da Inglaterra. Legal, né? Ó, nesses azulejos você tem temas recorrentes de batalha, aqui a conquista de Ceuta, né? Pelo infante Dom Henrique, a entrada de Dom João I aqui no Porto, o casamento dele, o primeiro rei da dinastia de Avis. Então tem temas muito recorrentes aqui. Temos do cotidiano também, ó, do campo e tal. É legal esses azulejos portugueses aqui na estação de São Bento, aqui na cidade do Porto. E o certo é falar cidade do Porto, não estou em Porto, eu estou no Porto, é como Recife, a cidade do Recife, que é a cidade do Porto. Muito próximo também da estação São Bento, da Praça da Liberdade, você tem a Sé, a igreja da Sé aqui na cidade do Porto. É interessante aqui. E tem um pelourinho aqui na frente, que depois a gente vai ver esse pelourinho aí, vou mostrar pra vocês. Então tá aqui, ó, Catedral da Sé, o olho, né, tudo vê. Esse olho aqui era feito, tinha duas, quase toda igreja dessa época tem isso aqui, né, que era o olho de Deus chamado. Tinha um objetivo de iluminar a igreja dentro, mas também aqui os padres, os bispos, eles vinham para observar aqui a região da paróquia, né, ver a praça principal. E aqui na frente, ó, tem esse marco aqui, esse aqui é o pelourinho. O pelourinho, esses marcos que os portugueses levavam para as cidades deles, né, que eles tomavam posse, não significa que era a região que açoitava escravos, tal, também, né, lá no Brasil, porque lá no Brasil tinha os escravos, mas era o marco em que os portugueses tinham o controle político, social e econômico da cidade, né? Então o pelourinho era a praça principal da cidade. Nessa praça principal, que geralmente era a Praça da Sé, a praça da igreja, você tinha esse monumento justamente para simbolizar isso aí. Lá no Ceará era em Aquiraz, eu fiz até já um episódio sobre isso. Em Aquiraz tinha o pelourinho, né? E esses marcos também eram usados pelos portugueses para os descobrimentos, por isso que são chamados também de marcos do descobrimento, porque tinha o símbolo da coroa portuguesa e tal, e eles iam colocando nos lugares que eles descobriam na era das navegações, né? Então tem, por exemplo, ainda presente lá no Rio Grande do Norte, na Praia do Marco, tem lá em Canané, no São Paulo, ainda tem também, na África tem alguns na cidade do Cabo, né? Então é interessante, aqui na cidade do Porto, aqui o pelourinho da cidade do Porto. Várias pontes que tem, pontes metálicas que tem sobre o Rio Douro. O Rio Douro é esse aqui, ó. No Vale do Rio Douro tem um terroir muito bom para plantação de uvas, parreiras, né? E aí por isso que tem essa produção famosa do vinho do Vale do Douro, o vinho do Porto, é conhecido, né? Essas pontes aqui, muitas dessas pontes aqui de metal, essas estruturas metálicas, foram construídas pelo Eiffel. Por isso que tem uma avenida aqui que chama Avenida Eiffel, em homenagem a ele, antes de construir a Torre Eiffel, né? Então dizem que ele testou essas estruturas metálicas aqui, nessas pontes do Porto, para depois construir a Torre Eiffel, lá em Paris. Aqui mais pontes, ó, sobre o Rio Douro, ali mais uma ponte de metal do Eiffel, né? Você vê que é bem... E aqui o mosteiro, ó. Bem interessante, né? A última vez que eu tive aqui foi em 1998, há 24 anos. Aqueles navios, que simulam navios antigos, né? Eram os navios que faziam transporte do vinho do Porto, desde o Vale do Rio Douro, né, até aqui a cidade do Porto. E aqui nesses barris eles eram movidos, transportados para navios maiores para fazer esse transporte daqui de Portugal até a Inglaterra. Pelo mar ser muito revolto, essas coisas todas, o teor alcoólico do vinho tinha que ser maior, justamente para evitar do vinho se transformar em vinagre. Legal, né? Essa história aí. Por isso que o vinho do Porto ele é bem mais forte do que os outros vinhos.
tem aqui os TikTokers aqui, né? E eles têm que ser interrompidos o trabalho deles quando vem o metrô. Aqui o metrô vindo aqui, ó, todo mundo tem que sair da ponte também. E aí o metrô passa aqui. Ó, descendo aqui pelas ladeiras. Agora a gente tá em Gaia, né? Que é do outro lado do Rio Douro. Aí você vê a estrutura da ponte, a estrutura metálica da ponte, das pontes que foram construídas pelo Gustave Eiffel, francês. E essa ponte aqui, ó, chama Ponte Luís I, passar aqui, chama Ponte Luís I, ó, aqui. Mas era para chamar Ponte Dom Luís I. Por que não chamou Dom Luís I? Porque quando foi inaugurar ele não veio. Aí o pessoal ficou chateado porque ele tirou o Dom, deixou Ponte Luís I. Aqui a gente está do outro lado do rio, está na cidade de Gaia, né? E aqui é a tal da Ribeira, que é a beira-rio, que fica, tem os restaurantes, tem as feirinhas de artesanato, hoje é domingo, né? E aí tem um teleféricozinho também aqui para descer lá de cima, né? A gente desceu pela escada mesmo. E tem a Ribeira tanto do lado de Gaia, quanto do lado da cidade do Porto ali. Ó, e eram nesses barcos que eram transportados os barris de vinho que vinham do Vale do Douro, das quintas, né? Das fazendas de vinho. E aqui no porto da cidade do Porto eram embarcados lá para a Inglaterra. Esse vinho, ele era adicionado álcool, porque nesses barris às vezes entra ar. E como o mar é muito revolto, principalmente esse mar do norte aqui e tal, nesse caminho de Portugal, do norte de Portugal até a Inglaterra, você passa pelo Canal da Mancha e tal, essa agitação do mar podia fazer com que ar entrasse nesses barris e o vinho, quando chegasse lá na Inglaterra, chegasse estragado, né? Vinagre. Então eles adicionavam álcool, por isso que o teor alcoólico do vinho do Porto é bem mais alto do que outros vinhos. É interessante, né? Ó, a doutora Thaís, ela sabe também as histórias, viu? Tem a história da Gaia, né? Por que é Gaia? Então vamos entender essa história da Gaia. Conte aí, Thaís, por que o nome daquela cidade que tá ali, depois do rio, é Gaia? E por que a gente diz que quando fulano de tal levou um chifre, levou uma Gaia? Vamos lá, conte a história aí. A história é o seguinte. Aqui do lado do porto tinha um grande comerciante de cavalos e do que era outro, português. Era português. E do outro lado do rio tinha um outro comerciante de cavalo também, só que era árabe. Eles tinham cavalos, né, bonitos, diferenciados, a pessoa, né, o árabe veio aqui para o porto para tentar negociar esses cavalos. Quando chegou aqui, se apaixonou pela mulher do dono dos cavalos aqui do lado do porto, dessa cidade aqui do porto. Do português. Disse que tinha uns cavalos muito bonitos. Muito bonito. Aí levou os cavalos embora. Aí levou os cavalos, negociou os cavalos, mas levou a mulher do cara também. Que era Gaia. O nome dela era Gaia. Quando o português percebeu que tinha levado a esposa, resolveu armar toda uma batalha para trazer a esposa de volta. Quando chegou lá, e a ordem era o seguinte: todo o exército ia ficar escondido. Quando ele tocasse um determinado apito, eles atacariam. Só que quando chegou lá, ele encontrou uma serva, que era a serva da Gaia, se encantou por ela, teve uma férzinha com ela e tirou um colar, que era um colar que era inegável que era dele, era como se fosse uma identidade dele, e colocou na jarra de água dela. Quando ela foi dar água, a Gaia, o colar caiu e Gaia identificou, se assustou, correu para avisar ao árabe que ele devia estar ali nas proximidades. Que o ex-marido dela estava lá. Que o ex-marido estava lá perto. E aí chegou lá. Quando ele chegou lá, ele pegou e armou, procurou o português, achou o árabe encontrou o português. Pela Gaia, procurou o português, achou e mandou prender. E ele disse que ele queria. Ele disse: eu vim buscar minha mulher de volta. Ele disse: não vai levar e tal, toda aquela conversa. E aí ele disse assim: eu vou te dar uma última refeição, vou ter que matar você, vou te dar uma última refeição e um último pedido. E ele falou: então é o seguinte, eu quero comer, falou que ele queria comer, e o pedido dele era tocar uma canção num apito que ele tinha, e era o pedido dele. E assim ele o fez. O exército ficou relaxado, o exército árabe e tal, já estava com o português em mãos. E aí o que ele fez? Ele comeu tudo e tocou o apito. Então o exército todo, que já ainda estava à espreita, entrou, atacou o castelo e matou todo mundo e levou Gaia embora.
quando eles estavam no meio do caminho, ele foi tomar satisfações com ela, dizer por que ela tinha feito aquilo, e ela falou que não o amava, que não era feliz e que estava muito feliz, que não queria voltar para o lugar dela. E os marinheiros que estavam, né, o exército dele que estavam no barco, disseram que era um mau agouro, que levar essa mulher de volta era um mau sinal, um mau presságio. Então o que eles fizeram? Mataram Gaia, cortaram a cabeça dela e jogaram aqui dentro do Rio Douro. E assim, no futuro, depois a cidade ficou conhecida como Gaia. Gaia. Muito bom, né? Olha aqui a ribeira do lado da cidade do Porto. Olha aí. Então aqui ó, tem muitos restaurantes aqui na ribeira. E o prato típico aqui é a francesinha. Você já comeu a francesinha, doutora? Não. Muito bem, ainda bem, né? Ó, esse é o Palácio da Bolsa de Valores aqui, a Associação Comercial da cidade do Porto. E aqui a Praça Dom Henrique, com o Infante Dom Henrique aqui em cima. O Palácio da Bolsa de Valores, ó, como é dentro eles ainda preservaram como era mais ou menos o pregão e tal. Bem legal. E aqui o Palácio da Bolsa, né, que a gente já viu. Praça Infante Dom Henrique, tá ali o Dom Henrique. E aqui o mercado, ó. E o mercado, você vê, ó, se assemelha àqueles mercados de ferro que a gente tem lá em Fortaleza. Antigamente, na Praça Carolina, tinha um mercado, que era o mercado municipal de Fortaleza, o mercado da carne, que era justamente de ferro, uma estrutura de ferro que era unida por uma estrutura semelhante aqui, só que era verde lá, né? É verde lá. Hoje em dia, esses dois mercados são o mercado do Pinhão, dos Peões, né? E o mercado da Aerolândia. Essa estrutura aqui não tem mais. Então, aqui a gente tem umas coisas semelhantes também aos mercados de ferro lá de Fortaleza. Também dos ingleses, né? Vieram dos ingleses. E aqui próximo a isso tudo também fica o Instituto do Vinho do Porto, que é o que assegura a qualidade do vinho, o teor alcoólico do vinho, todas aquelas características, né, do vinho do Porto. Para dizer que um vinho é um vinho do Porto, né? Tem que ser dessa região e tal. E tem que ter todo um conjunto de características interessantes, né? Está aqui na região do Miradouro. O que é Miradouro? E Miradouro é até uma palavra já, né, na língua portuguesa. Mira, no espanhol, mirar, olhar. O Douro. Então, Miradouro. Olhar o Rio Douro. Ali o Rio Douro, as pontes, né? E a gente está aqui no Miradouro. Porto, a cidade do Porto também é chamada da cidade invicta. Por que isso? Justamente na época da Revolução Constitucionalista, né? A Guerra Civil Portuguesa aqui, uma espécie de guerra civil, né? E o Dom Pedro I, lá para nós do Brasil, Dom Pedro IV aqui veio e ganhou essa revolução aqui na cidade do Porto. Então por isso que é a cidade invicta, nunca perdeu uma batalha. Ali para baixo está a Igreja da Vitória, né? Que mandaram erguer depois da vitória na Revolução Constitucionalista do Porto aqui. E aqui é a Torre dos Clérigos, ó. Dá para subir nessa torre aqui. Torre dos Clérigos. Aqui Nossa Senhora de Fátima, né? O pessoal diz que Portugal é o país dos 3 Fs, que é futebol, fado e Fátima. É interessante, ó, que ela tem um manto. A maioria das imagens de Nossa Senhora, elas têm um manto. Lá em Fortaleza tem uma das poucas imagens no mundo de Nossa Senhora sem manto, que é a Nossa Senhora na Igreja do Carmo, quer dizer, Nossa Senhora do Carmo na Igreja do Carmo. Então, é bem interessante, eu vou colocar a foto da Nossa Senhora lá de Fortaleza, que não tem esse véu, não tem esse manto.
Lembra que eu falei da igreja da Nossa Senhora do Carmo, em Fortaleza, que tem aquela santa, a imagem de Nossa Senhora sem o véu? Aqui é a igreja de Nossa Senhora do Carmo, da cidade do Porto. Nossa Senhora do Carmo. Aqui, ó, vou entrar nessa loja só porque eu acho que é mais ou menos como seriam as lojas lá de tecido lá de Fortaleza do começo do século passado. Então vamos ver. Tem aquele vídeo, né, que eu recuperei de 1920, eu melhorei a definição e colorizei. E você tem umas lojas que tem esses estantes aqui e tal. Aqueles armazéns que havia lá no centro de Fortaleza, né? Então, bem interessante. Você vê que se às vezes você mantiver uma estrutura dessa, histórica, você pode ter um diferencial, né? No seu comércio. Não necessariamente você destruir tudo e colocar uma coisa bem moderninha para ser uma coisa legal, né?